teve bastante assunto e eu vou começar com o Corinthians, porque o Corinthians, meu amigo, ele está sempre nas notícias e raramente são nas notícias positivas. Isso porque, além da declaração que a gente falou do Augusto Melo, né, falando do Mateuzinho, assumindo o erro e tudo mais, a gente também tem novas figuras, na verdade. Tanto um Cássio dando declarações polêmicas, falando que precisa contratar e precisa contratar muito, meio que dando uma pressionada na diretoria, e uma figura central agora nas discussões do Corinthians, que é Mano Menezes, que já tinha comentado sobre o Ranieri, falado do Cuiabá, gerou até uma nota do Cuiabá, ele que, em uma entrevista coletiva, comentou sobre a fala, né, que ele não quis desmerecer o Cuiabá e tudo mais, foi outro sentido, veja bem, não é muito bem assim. E agora chamando o Yuri Alberto de burro e tendo até uma discussão ali, quase que uma DR em campo com o atacante. Bom, verdade é que o Corinthians perdeu a partida para o São Bernardo, vive um momento ruim, e eu queria saber de você, Jean. Mano Menezes vai ter o jogo de cintura para contornar essa situação com o elenco, com mídia, ou você acha que pode ser um daqueles treinadores que passam pelo famoso corte pós-estadual? Olha, ele, ele vai muito pelo nome dele, né? Pra não acontecer isso. Mas o Mano Menezes, ele não é um treinador de dar esse tipo de volta por cima, digamos assim, com o elenco. Se ele tá em confronto, ele vai continuar em confronto, e vai continuar em confronto, ou o jogador muda, ou ele vai sair do time. Ele não, vimos isso no Flamengo, por exemplo. Ele não é esse tipo de treinador que vai, cara, tô muito mal aqui, tô pecando aqui nessa questão com os jogadores, então vou dar uma amaciada. Então, mas também a gente não sabe questões de bastidores, né? Se ele é um cara que tem mais intimidade com o Yuri Alberto, se não é. Mas eu acho que fica muito feio, cara. Muito feio o cara aparecer, o cara perguntando pro jogador dele se ele é burro. É, assim, é um jogador. O futebol é um esporte muito mental, cara. Mexe muito com o mental. E o Mano Menezes é o chefe do Yuri Alberto. Então, levando aqui pro nosso mundo corporativo, cara, a gente não aceitaria isso do nosso chefe, chegar e perguntar se a gente é burro. Então, imagina num trabalho que você precisa do mental. O cara não tá te ajudando. Ele não tá te ajudando. Ele pode estar puto ali dentro das calças, mas ele segura, ele tem que ter maturidade suficiente para segurar e saber chegar e falar com o jogador. Entendeu? Quer desabafar? Desabafa aqui no cantinho, xinga, bota a mão na boca xingando, mas não vai lá no cara e perguntar se o cara é burro. Pô, então eu acho que o começo do Mano é muito ruim. Imagina se o jogador chega no Mano Menezes e pergunta: você é burro? É, A partir do momento que ele faz isso, ele dá abertura para fazer a mesma coisa, cara. concordo contigo, eu concordo. Então é um começo de ano complicado e que complicado pro Corinthians no geral, tá? É diretoria, é futebol, tá acontecendo uma coisa no Corinthians que eu esperava ver no futebol e nunca acontecia, que é os clubes ficarem com medo de não receber. A gente não via isso no futebol. A gente sabe que tem vários clubes que não pagam e a gente via o pessoal negociando, fala assim, pô, mas ele não vai te pagar. Mas o cara tá lá negociando. Dessa vez, não. Agora os clubes só liberam depois que o Corinthians paga. Então isso mudou muito. Eu fiquei até surpreso quando eu vi. E são vários clubes que estão fazendo isso com o Corinthians. Então é um ano difícil pro Corinthians, o começo do ano. Boa. Cara, eu queria falar então, continuar com essa questão de Mano Menezes, mas vamos focar um pouco mais no Yuri Alberto. Diegão, você acha que Yuri Alberto é questão de confiança? De fato, porque chega em alguns momentos, eu acredito que até para a torcida do Corinthians, eu acho que o Mano Menezes até se deixou levar um pouco disso, de uma irritação, cara, com o Yuri Alberto pela expectativa. Ele se mostrou um bom jogador no Internacional, mas o que está faltando? É confiança, e óbvio, né? O você é burro, ele abala a confiança do jogador ainda mais. Cara, não acho que ele é nenhum craque, longe disso, mas é um bom jogador e
com certeza a confiança faz diferença, ainda mais para um jogador de ataque. Então, acho que talvez até para ele sair um pouquinho do time, deixar um pouco esse momento, talvez até, se for o caso, um pouco mais à frente, pensar no empréstimo para o jogador, é uma possibilidade, porque às vezes não tem clima, cara. E ele não é um jogador ruim, mas está passando por uma fase difícil desde o ano passado. Então pode ser que seja necessário essa mudança de ares, por assim dizer, numa tentativa de recuperar o jogador. Ou então ele ter um pouco mais de apoio, não sei, provavelmente do elenco, acho que ele deve acabar tendo, mas do próprio treinador, você falou, é complicado quando você sente que você perdeu esse apoio do seu próprio comandante. E vamos ver como é que também o elenco do Corinthians vai reagir a essa situação. Então, como que o clima com o Mano vai ficar no vestiário, se o vestiário vai apoiar o Mano ou não, se vai apoiar o Yuri Alberto, até para ver se o Mano perde esse controle do vestiário, que pode ser uma situação complicada. Como o Jean falou, o Corinthians já passando por uma situação extracampo tensa também. Então a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos ali para ver como que vai ser. Mas, cara, eu acho que o caso dele, a perda de confiança é total e é difícil da gente conseguir ver neste momento, em curto espaço de tempo, uma recuperação tão rápida. Boa.